Eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos, Senhor Deus, diante da Tua presença mais uma vez, pedindo sabedoria, pedindo graça, porque o tema, Senhor Deus, é um tema que vai exigir de nós concentração, empenho, dedicação e humildade, para poder absorver o máximo possível do texto, da continuidade da exposição da Epístola aos Gálatas. O que eu desejo, Senhor Deus, e espero, é que todos que estão aqui, Senhor Deus, e aqueles que irão ouvir essa ministração em suas casas, que possam abrir o coração, ter a humildade de entender que tudo aquilo que nós ouvimos, que é de Cristo, ainda que eu não entenda, pode ter certeza que um dia será útil na tua vida. Pode ter certeza que vai ser extremamente útil na tua vida. O Senhor trará discernimento, sabedoria para aqueles que ouvem de todo o coração. Amém, irmãos? Então vamos lá, porque você que não está acompanhando as pregações expositivas, deixa eu só fazer uma introdução. Pode ser que você vai ficar um pouco à parte, porque é um tema, a pregação da palavra, a pregação expositiva, ela tem o intuito de ler, explicar e aplicar o texto. Se você vem para um culto e você não aprendeu nada em Cristo Jesus, você não cresce, você não desenvolve. Então a pregação expositiva, ela exige o quê? Ela exige concentração, dedicação. Nós gravamos ela para que ela fique à disposição de você no YouTube, para que você possa depois ver ela com calma. Então nós vamos, para começar, dar continuidade. Se você quiser pegar as pregações anteriores, como eu já disse, estão no YouTube, e aí você vai entender daqui para frente tudo que nós iremos falar. Então, deixa aí aberto em Gálatas capítulo 2, você não vai abrir, você não vai tirar este texto da sua mão, você vai deixar em Gálatas 2, os outros textos que serão colocados estarão expostos aqui no Data Show. Se você quiser anotar, você pode anotar. Então nós vamos ler Gálatas capítulo 2, versículos de 1 até versículo 10. Vamos lá. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzir-nos de volta à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais têm sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão, que me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Bom, eu li esse texto inteiro, não pretendo, logicamente, eu não vou explicar todo ele hoje. Entenda, irmãos, que eu gosto de trabalhar palavra por palavra, para que você possa aproveitar o máximo das Sagradas Escrituras. Então nós vamos ficar no versículo 1, no 2, hoje praticamente não vou sair dele, então nós vamos trabalhar todo domingo este texto. Vamos lá. Partindo agora para o capítulo 2, nesta outra viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém,
para defender o evangelho que pregava, esteve junto aos apóstolos Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Neste capítulo, o apóstolo Paulo defende a justificação pela fé em Cristo Jesus e não por obras. Também nesta viagem, levou com ele Barnabé e Tito, companheiros e testemunhas do evangelho que pregava, revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a ele já mencionado no capítulo 1, versículos de 15 a 17. Então vejamos, o apóstolo Paulo, ele agora no capítulo 2, ele vai, essa reunião que ele vai ter com os apóstolos, e nós precisamos entender, escuta bem o que eu vou te dizer, tudo que está na Bíblia Sagrada tem utilidade para os dias de hoje, porque o homem é o mesmo, o homem não mudou. Os problemas que o apóstolo Paulo encontrou na igreja naquela época são os mesmos na igreja de hoje. As mesmas pessoas com dificuldades daquela época são as mesmas pessoas com dificuldades hoje. Ah, pastor, ficou pior. Não, irmãos, aumentou a população. E quanto mais gente tem, mais problema nós temos. Isso é uma realidade. Aumenta a criminalidade, aumenta problemas dentro da igreja. Quanto mais pessoas, mais dificuldade nós temos. Então o homem é o mesmo. Então entenda que essa palavra é para os dias de hoje. Então vamos continuar. Paulo, nesta carta aos Gálatas, continua dando uma série de explicações e argumentos que ele destaca mais à frente, do capítulo 2, de 11 a 21, a incoerência do apóstolo Pedro em conviver com gentios e judeus. Precisamos lembrar que este é o período em que a igreja de Cristo está sendo edificada, a base, os alicerces. Portanto, não era fácil para os homens que viveram durante anos no judaísmo, migraram para o cristianismo, da velha aliança e nova aliança. Preste atenção, o que está acontecendo hoje no nosso meio? E aqui eu vou fazer algumas pausas para você entender. Como é difícil para alguém que viveu uma vida inteira errado, uma doutrina errada, teologicamente errada, ou alguém que viveu durante uma tradição, e aí agora tem que viver algo novo. Como é difícil para quem ensina convencer essa pessoa de que aquilo que ela fazia já não há mais necessidade. Ah, mas eu gosto, mas não tem mais sentido. Mas eu quero, mas não precisa. Nós podemos entender isso em coisas simples, como roupas, por exemplo. Uma pessoa que usou saia a vida inteira, você acha que você vai conseguir convencer ela, aos 50, 60 anos de idade, a colocar uma calça jeans? É claro que não. Porque já acostumou, é muito mais difícil. Então o contexto aqui da história, Paulo estava enfrentando muita dificuldade em pregar o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho onde nós confiamos nele, no que ele fez, ao invés daquilo que os judeus viviam. Eles sempre viviam religiosamente, faziam sacrifícios, eles viviam a lei, achando que, vivendo perfeitamente essa lei, eles seriam salvos. E hoje nós vemos, no contexto de hoje em dia, que tem muito isso no nosso meio. Mas vamos continuar. O apóstolo Paulo relata aos apóstolos em Jerusalém que os judaizantes, que eram judeus cristãos, judeus que se converteram a Cristo, isso está em Gálatas capítulo 2, se a gente olhar aqui no versículo 4, vai falar a respeito desses irmãos que estavam tendo um comportamento errado. A salvação, ou seja, Jesus Cristo, mas não abandonaram a salvação por obras, pela lei. Queriam perverter os Gálatas, de criar contenda entre Paulo e os 12 apóstolos. Desta forma, o apóstolo Paulo afirma dizendo que quando expôs o evangelho que ele pregava, eles, os apóstolos, aprovaram e os dera a destra da comunhão, para que ele continuasse a pregar do jeito que pregava, o que pregava os gentios. E isso, claro, se diz respeito aos Gálatas, a carta que nós estamos estudando, nós estamos aprofundando. Em outras palavras, se vocês tinham alguma dúvida, saibam que os 12 apóstolos estão por dentro de tudo que tenho ensinado e assinam embaixo.
Vamos então ler o versículo 1 nessa transição, agora vamos lá. 14 anos depois, mantenha sempre aqui para mim, e os irmãos mantenham a sua Bíblia em Gálatas, ok? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Vamos trabalhar um pouco isso aqui agora. Nós não podemos afirmar ao certo se Paulo se refere a esses 14 anos depois do quê? Ele se converteu, ficou em Damasco, na Arábia, volta para Damasco, isso dura 3 anos, ele faz uma viagem rápida para Jerusalém, volta, e depois de 14 anos faz outra viagem para Jerusalém. Tudo isso aqui, irmãos, que eu estou falando, eu já preguei em outras pregações, por isso que para você entender um pouco melhor, você precisa acompanhar elas. Mas vamos em frente. Ou se ele estava se referindo à sua primeira viagem, que está em Gálatas 1,18. O que daria uma diferença de 3 anos. Não é claro, pois ao dizer 14 anos depois, então fica a pergunta depois do quê? O que precisa ficar claro é que o fato de ter ido outra vez a Jerusalém, depois de 14 anos, para expor o evangelho que ele pregava, é que o mesmo não foi para pedir autorização dos 12 apóstolos. Pelo contrário, isto mostra que Paulo tinha o seu ministério, e o seu ministério dado por Jesus Cristo somava com um dos 12 apóstolos em favor do reino de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo pregava vinha do Senhor Deus, ele foi levantado por Cristo, então ele foi para Jerusalém, depois desses 14 anos, como eu disse, ele teve muitos problemas, e dessa ida dele para Jerusalém era para resolver essas dificuldades que estava tendo dentro da igreja. Então vamos lá. Subi outra vez a Jerusalém, como está escrito aí. Subi outra vez, volta lá. Subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando também a Tito. Vamos lá que depois eu tenho uma aplicação para fazer a respeito disso. A primeira viagem que o apóstolo Paulo fez está em Gálatas capítulo 1, versículo 17 a 18. Gálatas capítulo 1, versículo 17 a 18. Só vou relatar essas viagens dele, não vou ler todas elas, mas eu quero só que você saiba. Ele fez 5 viagens para Jerusalém. Sabemos, então, Gálatas 1, 17 a 18 vai dizer assim: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele se converte, o Senhor Jesus Cristo discipula o apóstolo Paulo, então ele faz essa primeira viagem para Jerusalém, que está relatado em Atos capítulo 9, versículo 26. Prosseguindo, a segunda ida de Paulo a Jerusalém está em Atos capítulo 11, versículo de 27 a 30, e também está relatado em Atos 12, versículo 25. Essa viagem com o apóstolo Paulo, eu só vou relatar 5 viagens. Essa segunda viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém, ela foi uma viagem missionária. Ele foi levar alimentos, ele foi levar mantimentos, ajudas para as pessoas que estavam ali, que estavam passando por dificuldades. A terceira ida de Paulo a Jerusalém está relacionada com a reunião do concílio, a reunião dos maiores autoridades da igreja, relatada em Atos capítulo 15, versículo de 2 a 29, que foi mediante a crise instaurada na igreja, se deveria ou não seguir as leis de Moisés. O que eu quero já comentar aqui, você pode observar que problemas dentro da igreja já tinha desde o começo dela, mas a questão é que havia o primeiro concílio. O que é o primeiro concílio? A primeira reunião das autoridades para discutir um problema que estava acontecendo dentro da igreja. Uma igreja sadia, uma igreja que cresce na palavra de Deus, não é uma igreja que não tem problemas, mas é uma igreja que está em comunhão para resolver essas questões, mediante a Bíblia Sagrada. Todos os lugares hoje temos problemas, a questão é como você vai resolver isso. E eu devo resolver isso segundo a orientação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Vamos continuar. A quarta viagem de Paulo, quarta ida dele a Jerusalém,
está registrada em Atos 18, 21 a 22. Aqui ele faz essa viagem também, é uma outra viagem dele, que é a chamada segunda viagem missionária de Paulo, quando ele faz aquelas viagens longas pelo Império Romano. A quinta e última viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém, que nós temos conhecimento, foi quando ele visitou as igrejas da Macedônia, a Aica, e também ficou preso neste lugar. Então está em Atos capítulo 21, de 17 a 19. Agora, por que citar as viagens do apóstolo Paulo? Por que eu estou citando as viagens do apóstolo Paulo a Jerusalém? Lembrando, irmãos, que a viagem naquela época não era uma viagem que você pega um avião, vai daqui e vai para ali, que você pega um carro, sai daqui e chega no outro dia. Eram viagens longas, que demoravam até dias, meses. Então, problemas sérios têm que ser resolvidos com dedicação, com empenho. Você precisa levar a sério os problemas da igreja. Foi isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele queria saber, ele queria estar em comunhão com os apóstolos. Por isso que eu digo, não adianta qualquer pessoa se levantar como pastor. Tem que estudar, tem que fazer teologia, tem que se dedicar nas Sagradas Escrituras. Não dá para ficar brincando de ser pastor. O primeiro motivo porque eu citei essa viagem do apóstolo Paulo a Jerusalém é para entender e compreender melhor a motivação que levou o apóstolo Paulo a escrever essa epístola aos Gálatas, pois nessas viagens podemos observar, quando citado, a importância da sã doutrina, a importância de manter a pregação bíblica, a importância de saber se aquilo que eu estou praticando está de acordo com as Escrituras. A preocupação que o apóstolo Paulo tinha de olhar para o irmão, de olhar para uma igreja e ver que aquela igreja tinha se desviado da sã doutrina. Estava caminhando, ela sai de uma igreja bíblica e ela vai para um lugar que não tem mais nada a ver. Ela começa a praticar coisas que demonstram que ela não confia na palavra de Deus, ela não confia em Cristo, ela confia naquilo, nos moveres, ela confia naquilo que está nas campanhas. Segundo motivo para observar que o apóstolo Paulo não era nenhum rebelde aventureiro, abrindo igrejas pelo mundo sem que fosse enviado por Deus. E é claro, ele estar em comunhão com a doutrina dos apóstolos, ou seja, ele não abriu uma igreja e pronto, não. Ele estava em comunhão com os apóstolos, mas ele não precisava prestar conta aos apóstolos, porque quem levantou ele foi o próprio Senhor Jesus Cristo em visita pessoal. Em visita pessoal. O que o Paulo pregava estava em comunhão com o que os apóstolos pregavam. A maneira dele pregar era diferente, mas o conteúdo era o mesmo. Por isso que tem que haver essa comunhão, a sã doutrina, pregar o Evangelho de Cristo. E a terceira citação que eu citei por causa dessa viagem a Jerusalém, é que a epístola aos Gálatas foi muito provavelmente escrita antes do concílio, ou seja, antes dessa reunião extraordinária. As maiores autoridades se reuniram, então ele escreveu essa carta antes dessa segunda viagem, entre a segunda e a terceira viagem, até porque seria estranho pensar que o apóstolo Paulo, ao invés de entregar a carta da decisão do concílio, escreveria uma carta à parte, sem citar a decisão dos 12, que aos gentios não haveria necessidade de circuncidar, bastaria mostrar a decisão do concílio. Entendo o que eu quero te dizer com isso e a importância de saber isso para os dias de hoje. Nós somos uma igreja que temos um presbitério, para facilitar a sua mente. Nós somos uma igreja que tem um presbitério. Nós temos normas, nós temos estatutos bíblicos. Nós andamos segundo aquilo que as Sagradas Escrituras nos inspiram. Nós temos uma confissão de fé. Nós temos uma lista. Uma igreja organizada, uma igreja bíblica, ela tem uma estrutura. Não é uma igreja que cada hora crê numa coisa, cada hora pensa numa coisa. Não, nós temos uma direção.
Essa viagem do apóstolo Paulo, como eu disse, essa reunião dele, que aconteceu no concílio, que provavelmente foi entre a segunda e a terceira viagem dele, ela foi muito importante para também deixar registrado que nós não andamos por aí fazendo o que nós queremos. Nós temos que estar em comunhão. Quando nós tomamos decisões dentro de uma igreja, existe um corpo. Quando uma igreja é estruturada, ela tem um conselho de presbíteros com pastor. Para tomar uma igreja tomar decisão da igreja num corpo, inspirados pelo Espírito Santo, nós precisamos entender a importância de sermos um corpo. Não dá para você ser um aventureiro, viver a sua fé sozinho. Você vê que o apóstolo Paulo, ele não estava sozinho, ele foi com Barnabé e com Tito. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Cristo, ele passou um tempo com o Senhor Jesus, de praticamente 3 anos de discipulado, mas durante esses 14 anos, ele pregava o evangelho e ele não estava sozinho, para que todos pudessem testificar que aquilo que ele pregava era o evangelho de Cristo. Bom, então num primeiro momento seria isso. Agora vamos lá, o que essa decisão nos influencia hoje? Escute bem isso. O que essa decisão, lá em Atos capítulo 15, tem a ver conosco hoje? É a velha e persistente e falha doutrina da salvação mediante a obras. Ou seja, não há atitudes religiosas que possamos acrescentar a salvação de Deus em nós por meio de Jesus Cristo. Não tem o que você faça para ser salvo. Não há absolutamente nada que você possa fazer para você ser salvo. A única condição para ser salvo é crer em Jesus Cristo, e esse acreditar em Jesus Cristo nos traz uma responsabilidade. E qual é, pastor? De segui-lo. Não, mas então eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você tem que colocar sua fé em prática. Se você crê, você demonstra a sua fé no dia a dia, guardando ela até o último dia da sua vida. Se eu sou alguém alcançado por Cristo, eu preciso guardar a minha fé até o meu último dia. Então essa reunião do concílio, ela foi importante porque aqui foi aonde veio desmembrar, houve a cisão do judaísmo com o cristianismo, da religiosidade, das obras, com acreditar na obra de Cristo. Por isso que muitas vezes quando você pergunta para alguém, você sabe se você é salvo ou não? E há muita gente que fala assim, eu acho que eu não sei, eu acho que eu não sou. Aí você pergunta para ela, por quê? Ah, porque eu ainda tenho muita coisa para mudar na minha vida. Isso não tem nada a ver com salvação. A salvação é algo que Deus faz em você, dentro de você. É uma obra exclusiva dele. É óbvio que uma pessoa que vive na prática do pecado todo santo dia, que vive mantendo isso até o resto do último dia da vida dela, que ela não foi regenerada por Deus, então não há fruto de santidade dela, não há fruto, não há indícios de que essa pessoa tem ação de Deus na vida dela. Então, não podemos separar o quê? A fé das obras. Você não separa as duas. Por isso que nós dizemos que nós não fazemos obras, caridade, nós ajudamos pessoas, servimos a Deus para sermos salvos. Não. Nós fazemos isso porque nós somos salvos, nós somos alcançados por Cristo, por isso nós fazemos essas obras. Quem entendeu, diga amém. Vamos continuar. Então vamos pensar aqui, a religiosidade é uma fácil camuflagem, preste bem atenção nisso, a religiosidade é uma fácil camuflagem para quem não é regenerado. As práticas dos usos e costumes, doutrinas, é um bom disfarce, mas não convence ninguém. É enganar-se a si mesmo, achando que pelo fato de terem cargos eclesiásticos, ou terem aparência de crente, estão ajudando ou contribuindo para serem salvos. Não, de fato, isso não é indícios de alguém que é salvo. A salvação é a obra exclusiva de Deus em nós, é a prova de que fomos alcançados por Ele, é a santificação, mudança de caráter, se parecer com Cristo. Então você vai observar que quando uma pessoa está caminhando com Cristo,
ela começa a ficar decrescente. Como assim, pastor? Ela é orgulhosa, ela começa a ficar, o orgulho dela, a primeira coisa que começa a mexer no orgulho, no caráter, começa a quebrar. Aquela pessoa vai deixando de ficar rebelde, ela já não é mais tupetuda, uma expressão, ela já não é mais arrogante, começa a diminuir a arrogância dela, começa a diminuir o orgulho dela, ela está se parecendo com Cristo, ela começa a ter muita noção do pecado, ela começa a entender o quanto ela precisa de Cristo, ela começa a entender que ela começa a entender o sentido da vida, ela começa a entender que ela nasceu para a glória de Deus. Há indícios dentro dela, há uma mudança, há uma paz dentro dela, de uma pessoa que não fica correndo atrás das coisas do mundo, ela é satisfeita com aquilo, ela vive um dia de cada vez, ela é satisfeita tanto com o que ela tem, ela não é uma pessoa que fica querendo desbravar as coisas do mundo. Há uma mudança de caráter, há uma regeneração que acontece na vida dessa pessoa. Aí nós podemos dizer que há indícios de que essa pessoa está sendo salva, na linguagem do tempo que nós vivemos nesse tempo na terra. Glória a Deus. Por isso, precisa ficar bem claro que qualquer prática dessa não é prova de alguém regenerado. A salvação é obra exclusiva de Deus em nós, e a prova de que fomos alcançados por Ele é a santificação, mudança de caráter, se parecer com Cristo. Deixo uma pergunta para reflexão. Se tirarem os nossos cargos eclesiásticos, os títulos, as oportunidades, o que sobra de você? Será que sobra um cristão fiel a Deus? E se tirar outras coisas de você, quem sobra? Será que você continuaria em obediência à fé? Ou você é mais um daqueles que abandonariam a fé se não concordarem com você? Se for disciplinado e se desviar da fé, é muito provável que nunca foi crente. Repito, se desviar da fé, se volta à prática do pecado e permanece lá pelo resto da sua vida, nunca nasceu da água e do Espírito. Só era um religioso disfarçado, camuflado dentro de uma igreja. Por isso que a pregação da palavra, sem eu querer agradar a homens, pregar o evangelho, ela começa a fazer a separação de quem é chamado a ser regenerado por Deus e de quem só veio aqui para escutar uma palavra para alimentar o coração, a alma e não o espírito. O que nos santifica, o que nos muda é essa metania, como eu já preguei, está no YouTube essa pregação, é a mudança de mentalidade. Isso só pode ser feito com a pregação do Evangelho. Amém? Faça essa pergunta a si mesmo: eu estou sendo regenerado por Deus? Eu estou de fato odiando o pecado e amando a Deus? Estou aqui na igreja pois entendo que preciso ouvir e aprender mais de Deus e ter comunhão com os irmãos e a noiva de Cristo? Pensa nessas perguntas. Será que realmente eu estou sendo regenerado por Deus? Pensa aí. Estou sendo de fato, eu estou começando a odiar o pecado e estou começando a amar a Deus? Aliás, se você que é novo na fé, você já se sente incomodado com as coisas do mundo, você não está satisfeito com o que você vê, você não está satisfeita com o que você ouve, e algo te chama para se aproximar do Senhor. Deus é a obra dele, porque Ele quer revelar para você o verdadeiro propósito da vinda dele, da morte dele e ressurreição, é para o mundo vindouro, para o mundo que será restaurado, para os novos céus e nova terra, para viver eternamente com Ele. Então pense nisso. Eu estou aqui na igreja, pois entendo que preciso ouvir e aprender mais de Deus e ter comunhão com os irmãos e a noiva de Cristo? Se essa resposta, irmão, for não, então eu te digo, se arrependa, peça ao Senhor que converta o seu coração, suplica a Ele para que você venha a nascer de novo. Para que você venha a nascer de novo. Fala, pastor, eu não sinto mais vontade, eu não tenho alegria nas coisas do Senhor. Ei,
peça perdão a Ele, peça que o Senhor coloque esse amor dentro de você, é obra dEle. Não é algo que você possa fazer carnalmente falando. Se você for querer sentir, medir o seu relacionamento com Deus por aquilo que você sente, você está fadado a ser um crente completamente oscilante, porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Imagina eu confiar naquilo que eu sinto. Hoje eu não estou bem. Hoje eu acordei desanimado. Pronto, acabou minha fé. Isso não é fé cristã. A fé cristã é a convicção, independente das circunstâncias, é a certeza. Então o Evangelho de Cristo, ele vai produzir isso em mim e você, e você vai se tornar uma pessoa enraizada, que não vai ser enganada com falsas doutrinas. Você vai começar a entender que eu vou naquela igreja lá porque eu acho que lá está o Espírito Santo, está lá. Não, meu filho, o problema não está, o problema está em você entender que o Espírito Santo, ele age aonde quer, da forma que ele quer, mas mediante a palavra de Cristo. Se não estiver sendo pregada a palavra do Senhor, esquece. O próprio Espírito Santo não entra em contradição. Ele não vai agir no lugar onde Cristo não é exaltado. Ele não vai agir no lugar onde não se fala de Jesus. Ele não vai estar no lugar onde que o único intuito que se tem é pegar e ficar falando de coisas para os homens. O culto é para Deus. Essa semana eu escutei uma frase assim: olha, amigo, vamos no culto lá, que hoje é o culto da vitória. Ele ficou escutando. Não. Amigo, vamos lá hoje no culto, que hoje é o culto da libertação, cura e libertação. Amigo, vamos lá no culto lá, que hoje é o culto da campanha do Sal Grosso. Ele falou assim: faz um favor para mim, na hora que for um culto para Deus, você me chama que eu vou. Tudo é feito para o homem. E o que muda o nosso caráter não é o que você quer, é o que Deus quer fazer em você, porque você não quer, eu e você, nós não queremos, na nossa natureza humana, nós não queremos Deus. É Ele que coloca o querer e o realizar dentro de mim e você. Filipenses capítulo 2, versículo 13. É assim, vem dEle. Vamos continuar. Vamos lá que tem tempo, glória a Deus. O versículo está aqui ainda mantido. Ele foi para Jerusalém, subiu outra vez a Jerusalém. Este foi o intuito. Eu estou fazendo aqui uma introdução, irmãos, desse capítulo, que a semana que vem nós vamos começar a descer aí os versículos. Então você já vai entender um pouco melhor a palavra. Com Barnabé, levando também a Tito. Vamos conhecer um pouco esse Barnabé. Quem é Barnabé? Quem é Tito? Vamos lá. Esses dois acompanhantes de Paulo, um era nascido judeu, que é o Barnabé, e o outro era gentil, ou seja, era como nós, um povo que não era judeu. Gentil, quando você lê na Bíblia Sagrada, gentil, você precisa lembrar que alguém que era como nós, não era do povo judaico. Os judeus consideravam os gentios como o quê? Um povo idólatra. Consideravam os gentios como fora da salvação. Então, quando você ouvir essa palavra, fora dos planos de Deus para a salvação. Vamos lá em Atos capítulo 4, versículo 36 a 37. Vamos conhecer um pouquinho quem é Barnabé. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 36 a 37 vai dizer assim. Esse é o primeiro relato de Barnabé na Bíblia Sagrada. Preste atenção, que aqui nós vamos só fazer essa introdução, depois eu quero fazer uma conclusão, para que a gente possa trabalhar esse texto a semana que vem. Aqui eu só estou fazendo uma panorâmica deste capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 10. Então estou fazendo essa panorâmica para que a gente possa depois trabalhar mais a fundo este texto. Aqui vai estar dizendo assim, José. Então o nome de Barnabé era José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita. Lembrando que levita vem da tribo de Levi, era judeu, então ele pertencia à linhagem dos filhos de Jacó, de Levi, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, sem dúvida, presta atenção nisso, Barnabé, sem dúvida, era um desses judeus
que se converteram em Jerusalém, provavelmente em uma das duas pregações do apóstolo Pedro. Ele estava entre os primeiros convertidos. Tanto é que você vai ver aqui nesse capítulo 4, e depois ali mais embaixo, do versículo mais para baixo, aquele casal que doou parte dos seus bens para os apóstolos e que morreram. Daqui a pouco eu lembro o nome deles. Então Barnabé fazia parte desse povo que se converteu, era dos primeiros convertidos. O interessante é que ele era da tribo de Levi e possuía uma terra, o que era proibido pela lei aos levitas. Isso está em Números 18, 20 a 24, Deuteronômio 10, 9. Provavelmente esta lei já não estava mais em vigor. Então é interessante que Barnabé era um levita e tinha uma terra, e ele doou essa terra aos apóstolos para poder vender e ser distribuído entre os irmãos. Este é Barnabé. Outro versículo que vai nos ajudar aqui, que está em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 26 a 27. Vamos lá só um pouquinho para a gente conhecer um pouco Barnabé. Atos 9, versículo de 26 a 27. Amém? Lembrando o nome, Ananias e Safira, que morreram por terem não sido honestos com a doação aos apóstolos. Vamos lá. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse o discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé, ele também era ele foi intermediário entre Paulo e os apóstolos. Ele levou o apóstolo Paulo a conhecer os apóstolos, um grande companheiro do apóstolo Paulo de várias missões. Agora vamos conhecer um pouco Tito, levando também Tito. Vamos lá. Tito era um filho da fé, que se converteu por meio da pregação do apóstolo Paulo. Tito capítulo 1, versículo 4. Vamos lá, Tito capítulo 1, versículo 4. E depois eu vou fazer um comentário a respeito da importância de você nunca ande sozinho na tua fé. Nunca. Tenha pessoas do teu lado que realmente andam com Cristo. Vamos lá, Tito, capítulo 1, versículo 4 diz assim: Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito também era grego, portanto gentil como nós, todas, como eu já expliquei outrora. Versículo 3 aqui de Gálatas 2 vai dizer assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito era companheiro de ministério de Paulo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23. 2 Coríntios 8, versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Só para o último versículo, para falar um pouco sobre Tito. 2 Coríntios 12, 18 vai dizer assim: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Irmãos, aqui eu quis relatar depois para que você possa ter curiosidade de saber quem é. Às vezes você lê a pessoa e não sabe nem do que se trata. Não foi à toa que o apóstolo Paulo levou Barnabé e Tito para essa reunião. Não foi à toa. Por quê? Porque eles eram companheiros e testemunhas do evangelho que Paulo pregava. E hoje, como é importante você estar andando com pessoas que realmente acreditam e que estão alimentando a tua palavra e que estão conhecendo o evangelho, para que você possa testemunhar isso a outras pessoas. Como assim, pastor? Eu posso estar pregando uma coisa aqui, mas você pode estar vivendo outra coisa lá fora. Eu posso estar te ensinando uma coisa aqui dentro, mas você pode estar vivendo completamente fora, então não bate com aquilo que eu ensino.
Por isso que quando você anda com as pessoas que querem crescer, você se parece com eles. Por isso que o próprio apóstolo Paulo aqui nesse 2 Coríntios 12, 18 vai dizer: não seguimos nas mesmas pisadas, não andamos no mesmo espírito. Uma igreja que tem comunhão, ela anda no mesmo espírito, ela tem pessoas parecidas em termos da crença, da fé. Paulo apóstolo levou um judeu e levou um grego para mostrar o evangelho que ele pregava e ver a obra de Deus na vida deles, que Deus estava fazendo na vida deles. Nós temos pessoas de tudo quanto é raça, tipo, mas o evangelho precisa produzir em nós o mesmo espírito, precisa produzir o mesmo fruto do Espírito Santo. Como eu disse, acredito que o apóstolo Paulo levou Barnabé, um judeu, e Tito, um gentil, para Jerusalém a fim de apresentar o evangelho que pregava, e não para criar contendas, mas para mostrar que todos em Cristo Jesus somos aceitos por Deus. Não há raça, tribo, cor, etnia, que em Cristo Jesus não é aceito por Deus. Portanto, a igreja também deve aceitar sem discriminação. Então, como eu disse, a importância e a necessidade de andar com irmãos que estão em Cristo Jesus, que estão buscando a Cristo. Por isso que nós temos escola bíblica amanhã, para que você possa entender aquilo que nós pregamos, para que você possa viver, porque, irmãos, infelizmente hoje, o pecado de muitos que às vezes sai daqui e vai pecar lá fora, fazem o quê? Menção à igreja que ele está. Menção às pessoas que ele anda. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso ser responsável por aquilo que você faz, eu sou responsável por aquilo que eu prego. Por isso que eu preciso pregar o Evangelho de Cristo. Porque se eu pregar o Evangelho de Cristo, eu sei que aqueles vão ser separados por Deus, vão ser trabalhados por Deus. Aqueles que querem Jesus irão entender o Evangelho. Como eu disse, eu estou trabalhando esse texto para você acompanhar mais para frente aí o que nós estamos falando. Nessa frase, pode ir para o versículo 2. Eu quero agora trabalhar só esse pedaço, nós vamos encerrar, para que a semana que vem eu possa trabalhar todo esse concílio, toda essa visita de Paulo aos apóstolos, aliás, não o concílio, mas essa visita dele. Então está escrito assim, subir em obediência a uma... Aqui já começa algo que eu preciso explicar aos irmãos. Então ele foi visitar os apóstolos, ele foi a Jerusalém depois de 14 anos, levou Barnabé e Tito, que eram pessoas diferentes, de culturas diferentes, de doutrinas diferentes, mas estavam os dois em Cristo Jesus. Vocês entenderam isso ou não? Você pode ser diferente, você pode ter uma criação diferente, você pode ter um costume diferente, mas aquilo que nós cremos tem que ser centrado em Cristo Jesus. E essa harmonia entre judeu e grego trouxe muitas dificuldades ao apóstolo Paulo. Mas foi um trabalho excelente, porque se nós temos acesso a essa palavra hoje, se nós não circuncidamos mais, se nós não mais vivemos as leis, é porque teve um apóstolo Paulo que lutou para que a centralidade da fé cristã seja em Cristo Jesus e não em usos e costumes. Ok, vamos lá. Subir em obediência a uma revelação. Eu falei que nessa exposição, ser introdução, ela é um pouco tensa, porque ela é uma introdução, mas ela é muito importante. Subir em obediência a uma revelação. O que significa essa palavra revelação? Ele obedeceu a uma revelação. A revelação bíblica é uma antecipação de algo que vai acontecer. E eu quero fazer um comentário sobre essa palavra para os dias de hoje. Vejamos o apóstolo Paulo. Não subiu a Jerusalém porque foi intimado pelos 12. Ele não foi obrigado a ir lá. Pelo contrário, ele foi em obediência a uma revelação que provavelmente está relacionada com Atos 11, 27 a 30, quando Ágapo prediz que teria fome pelo mundo inteiro. Vamos lá que nós estamos encerrando. Atos 11, 27 a 30. É muito provável que o apóstolo Paulo foi em obediência a uma revelação. E aqui eu preciso explicar sobre revelação para os irmãos. O que é revelação para os dias de hoje?
Atos 11, versículo 27 a 30. Provavelmente Paulo foi a Jerusalém por causa dessa revelação. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, você está vendo que está com letra maiúscula, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de quem? Barnabé e Paulo. Vamos lá, olha para você ver a motivação, se de fato Paulo foi motivado a ir para Jerusalém por causa de uma revelação, olha esta motivação. Essa palavra revelação é genuíno afirmar que o Espírito Santo, preste atenção nisso, é o mesmo de ontem, de toda a eternidade, ele é o mesmo, mas o que está mudando da época dos apóstolos para os dias de hoje? O que está acontecendo? Por que não vemos mais sinais e prodígios como os praticados pela igreja primitiva? Por que nós não vemos mais isso? Bem, não podemos esquecer de olhar para as profecias, tempo ao qual estamos vivendo. A pergunta é: os dons espirituais existem nos dias de hoje? Eu vou responder, mas antes eu quero fazer um comentário. Os irmãos estão vendo, observando os sinais que nós estamos vendo pelo mundo inteiro? Você não pode comparar a ação do Espírito Santo há 2000 anos atrás com a ação do Espírito Santo nos dias de hoje, até porque nós sabemos que os dons vão cessar. Os dons vão cessar, e o que vai sobrar é a esperança, é a fé, é o amor, e o mais importante dele é o amor. Nós sabemos que vai haver uma decadência, uma diminuição desta manifestação espiritual, isso é fato, isso está em 2 Coríntios capítulo 13. Então olha para você ver aqui, eu respondo, há dons espirituais, os dons espirituais existem nos dias de hoje? Respondo sim, eu creio que existe, mas eu creio que não é como estamos vendo na igreja de hoje. Pessoas que revelam tudo. Aliás, já nem conversam normal mais. Tudo parece uma revelação. Tudo parece uma revelação. Caiu um copo no chão, é uma revelação. Tem alguma coisa estranha acontecendo, é revelação. Tem uma sombra, é revelação. Tem um arrepio, é revelação. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Tudo é assim, assim diz o Senhor. Quando observamos as revelações do Novo Testamento, vemos a seriedade das revelações. As revelações eram avisos, uma forma dos cristãos vigiarem e se prepararem. Eu vou entregar uma revelação para você, né? Se o Senhor quiser falar comigo e for usar uma pessoa, Ele vai falar com você de uma forma aonde vai te preparar, Ele vai te despertar, vigia, se prepara. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, eu preciso de revelação de alguém para saber que nós estamos nos últimos dias? Não, basta você ver os sinais, basta você ler a Bíblia. Aí não precisa ver alguém e falar assim: irmã, nós estamos nos últimos dias, viu? Nossa, que novidade, olha, eu nem vou dormir essa noite que eu não estou sabendo disso. Você não lê a Bíblia? Se lesse a Bíblia, você sabe que nós estamos nos últimos sinais. Rumores de guerra, toda hora se fala em guerra. Essa semana não está falando sobre a Terceira Guerra Mundial? É por aí, fome, pestilência, tudo isso, nós já sabemos. Agora a pergunta minha é: o que você está fazendo com isso? Você está vigiando? A revelação já foi feita? A revelação, quando alguém pode ser usado pelo Espírito Santo para falar com alguém, com certeza, mas hoje isso é raro. Tem pessoas que acham que meu Deus, acho que ela pegou um avião, ela foi para o céu, ficou lá e voltou. Deus fala com ela de um jeito que ninguém fala. Olha, nem o apóstolo Paulo. Irmão, você vai ver que o apóstolo Paulo, eu fico impressionado de ver isso. Deus está falando: gente, eu quero morar na sua casa, porque Deus fala com você de um jeito que nem falou com os apóstolos. Vocês riem, né?
Você vai ver revelações sérias. Ágapo que está falando que teria um tempo de fome. E aí, irmãos, preste atenção nisso. O que nós estamos vendo no dia de hoje? Como eu falei, tudo hoje vira, assim diz o Senhor, tudo é revelação, tudo é mistério, tudo é manto. Quando observamos as revelações do Novo Testamento, vemos a seriedade das revelações. As revelações eram avisos, uma forma dos cristãos vigiarem e se prepararem. Agora, o que vemos hoje? Escuta aí. Deus tem uma obra na sua vida. Ok. O que mais? A vitória entra na sua casa hoje. Legal. O que mais? Se eu estiver mentindo, pode falar. Quem tem certeza não precisa ficar falando isso. Olha, se eu estiver mentindo, você fala. Olha, se você não tem tanta certeza, por que você já não fala? Não, ele tem que perguntar para enfatizar a pessoa. Confirma aí, por favor, que não é mentira o que eu estou falando. Deus tem visto o seu sofrimento, Deus tem visto suas lágrimas. Meu Deus, Ele agora que é novidade, que Ele é onipresente, é onisciente, sabe todas as coisas. É lógico que o Senhor Deus sabe que você está sofrendo. É óbvio. As portas vão se abrir, e por aí vai, irmão. Isso não é revelação. Isso aqui, meus irmãos, até cigano faz. Você chega no cigano, ele vai falar algumas coisas parecidas com isso. Isso não tem nada a ver com revelação. Revelação é coisa séria, revelação é algo muito sério. O Senhor Deus tem propósito de atingir muitas pessoas com uma revelação. Não é você. As revelações de hoje são egoístas. Você, vem cá. Não, a revelação é para a igreja. A revelação é aviso para todos. A revelação não é egoísta. Ai, Deus falou com ela e não falou comigo. Coisa chata. Só fala com aquela pessoa na igreja. Só tem revelação para ela. Aí todo mundo fica olhando. Puxa, eu queria tanto uma revelação para mim. Fala comigo, Senhor. Está vendo? Está tudo errado. Irmãos, como eu falei, entregar a revelação tem que ser algo muito sério. Essa coisa de ficar precipitando em dizer algo da parte de Deus, e ainda que seja da parte de Deus, tem que ver se Ele pediu para você falar para essa pessoa, ou se era só para você orar. Não, mas não, Deus está falando, então tem que falar com ela. Deve ser muito investigado, principalmente nos dias de hoje, na geração dos fake news que nós estamos. Se quero saber se é Deus falando comigo, tem que estar em conformidade com as Sagradas Escrituras. Muitas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas de hoje em dia, sem dúvida nenhuma, são frutos das nossas escolhas e devemos aprender com elas. Você precisa de revelação para saber que aquilo que você está vivendo hoje é coisa que você escolheu lá atrás? Você precisa de revelação para saber que todos nós iremos passar por aflições, mas a diferença é que, ou na aflição, ou na bonância, para aqueles que estão em Cristo Jesus, tenha certeza que Deus vai estar sempre com ele. Essa é a, não precisa de mais revelação, acabou. Deus estará com aqueles que são dele em todas as circunstâncias. É bíblico. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as ruins também. Mas não, eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou espiritual. Prega a palavra. É que não deu tempo de estudar. Não deu tempo de se dedicar. Não gastou tempo com Deus. Então eu preciso falar alguma coisa hoje na igreja. Eu preciso entregar algo. Você precisa pregar o que Jesus mandou dizer, o que está nas Sagradas Escrituras. Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com a sua, não é com a minha, é com a dele. A minha palavra não serve para nada, é a de Deus, é a de Cristo. Quem está entendendo? Então, dentro desse versículo que nós trabalhamos, eu sabia que tinha uma introdução, um pouco momentos aqui que talvez você fala, por que o pastor está falando tudo isso? Irmãos, eu não vou pular a Bíblia, tá? Eu vou pregar a Bíblia. Então, tudo que tiver eu vou estar pregando. Então, leve isso para sua casa. A nossa regra de fé e prática e revelação é a palavra de Deus. Eu vou repetir. Em resumo, não existe mais revelações de ensino hoje. De ensino não existe mais, pois elas foram todas entregues aos apóstolos e a Bíblia e aos profetas é a nossa única regra de fé, prática e revelação. Qualquer pessoa que diz que Deus deu uma revelação de ensino que não está na Bíblia é um herege. Acredito nos dons espirituais para edificação, exortação e consolação da igreja. Ok? Aqui eu estou dando uma explicação sobre Paulo obedeceu uma revelação.
Existe revelação? Sim, ela é rara. E quando ela existe, é para abençoar, não é uma pessoa só, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Então não caia em falsos profetas, em falsas profecias. Saia disso. A palavra de Deus é a profecia. A palavra de Deus é a revelação. Ela vai falar com você. Como eu tenho certeza que Deus falou com cada um hoje, em alguma coisa, Deus falou com você essa noite. Amém? Nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, e a semana que vem nós vamos dar aí sim continuidade à exposição, versículo por versículo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos em comunhão. Eu espero que os irmãos tenham entendido, Senhor Deus, a importância da gente trabalhar a palavra sem pressa. Não há pressa de ficar correndo com a palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos aprender algumas coisas importantes, nós precisamos conhecer as doutrinas dos apóstolos, porque se eu conheço as doutrinas dos apóstolos, eu não vou cair no engano dos falsos mestres, eu não vou cair em mentira, eu não vou cair em falsas revelações, eu não vou cair em falsas visões. Eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, vai acontecer, está na Bíblia Sagrada, bate. Então espera, se for do Senhor, você terá paz, mesmo na tribulação, mesmo seja algo como tribulação, Deus vai te avisar antes, e muitas vezes o Senhor Deus faz isso. Escuta, Ele não precisa usar ninguém, às vezes Ele pode fazer isso, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas se você tiver lendo a Bíblia Sagrada, se você estiver orando na tua casa, o Senhor já vai falar ao teu coração, o Senhor vai falar, porque hoje quem que revela a nós é o próprio Espírito Santo que está em nós, é Ele que te fala, quietinho aqui, olha isso aqui não, cuidado, vigia. O próprio Espírito Santo é aquele que revela em nós aquilo que precisa ser falado, é Ele que cuida de nós, é Ele que exorta, consola e edifica. Não fica esperando de homens isso, confia no Espírito Santo que habita dentro de você. Ou você busca esses profetas, é porque você não tem o Espírito Santo, e fica mendigando profecia por aí. Para com isso, para com isso, o Senhor quer ter um relacionamento com você, o véu foi rasgado, não há nada que impede você de conversar com o Pai, tem que ser em nome do Senhor Jesus, mas nada te impede. Hoje, se você quiser falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai te ouvir, e Ele vai falar com você, vai testificar no teu coração. Então pare de ser enganado com isso, pare. Paulo obedeceu uma revelação, Paulo foi a Jerusalém em obediência, Paulo nunca esteve sozinho. Aprenda esses princípios, que você vai ver uma fé muito mais forte. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja glorificado mais uma vez por todos nós. Deus seja louvado.